Oi, gente! Como é que vocês estão? Bem? Sabe o que eu vou falar com vocês hoje? 12 regras que têm a ver com a qualidade total de vida e tem a ver com você saber vivenciar melhor as coisas da sua vida. Eu separei pra gente, para falar com vocês, 12 regras de melhor desenvolvimento da vida, de melhor capacitação para a vida, de você entender melhor como lidar com a sua vida. Então, são 12 regras bem simples. Então, eu vou falar com vocês agora dessas 12 regras. Posso conversar? Você podia até pegar um papelzinho, um papel, uma caneta e começar a anotar. Posso começar a falar com vocês? Então, vamos lá. Vou colocar aqui agora para a gente começar a falar sobre essas 12 regras que a gente vai mudar a estrutura de vocês. Eu anotei aqui, porque são 12, então são muitas e a gente pode acabar se perdendo. A primeira regra, a mais importante para você desenvolver conexões neurais. Para você aprender a ter mais conexões neurais, para você aprender a ter mais capacidade para enfrentar a vida. É aquele videozinho bem didático, do jeito que algumas pessoas me pedem, que elas gostam. Então, primeira, você sabia que o exercício físico aumenta a sua capacidade de você ter mais aplicação na vida, de você se tornar mais inteligente? Quanto mais você faz exercício físico, mais você vai fazer ter no cérebro conexões neurais. O exercício físico não é bom só para o seu músculo, ele é bom também para o cérebro. O exercício físico faz com que você desenvolva mais junções no cérebro e você sabe já, né, que caiu por terra já aquela questão do cérebro direito e esquerdo. Nós hoje não trabalhamos mais com aquela questão do cérebro direito e esquerdo. Isso já caiu por terra há muito tempo. O nosso cérebro, ele é junto, apesar dele ser separado por dois lobos, ele tem o lobo direito, o lobo esquerdo, o lado direito, o lado esquerdo. É óbvio que eu estou falando de 4 lobos aqui no cérebro, mas o cérebro do lado esquerdo e do lado direito, eles não têm funções estanques determinadas, como muitos anos foi conhecido. Isso já caiu por terra desde os anos 90. Hoje a gente sabe que o cérebro é junto, tudo funciona junto. É lógico que do lobo temporal tem algumas funções, que o lobo temporal está aqui do lado. A gente tem algumas funções específicas, mas não existe aquele lado esquerdo é o lado racional, o lado direito é o lado emocional. Então as pessoas podem forçar mais o lado racional, o lado emocional. Isso é mito, isso caiu por terra. Como aquele também que 10% do cérebro só era usado. Isso é um mito que vem muito da época dos paranormais, que eles falavam, não, você exercendo os 90% do cérebro, você vai ter experiência paranormal. Isso não existe, caiu por terra. Então faça exercício físico que você vai ter todas as conexões neurais que você tem. E ó, os 15 primeiros minutos são chatos, mas no 16º minuto você já começa a ter disposição, você já começa a pensar em um monte de coisa. E quando você for caminhar na praia, que é o exercício aeróbico, tanto o exercício de musculação, quanto o aeróbico, quanto o do impacto, produzem no cérebro as mesmas conexões neurais, produzem no cérebro a neoplasticidade, a neurogênese. Então, faça exercício físico, a regra número 1. A regra número 2 é, você sabia que o seu cérebro também evolui? Você sabia que nós temos aqui no cérebro o cérebro trino, o cérebro reptiliano, atrás, o cérebro límbico, que é aqui na frente, e o neocórtex, que é aqui na frente? Então, atrás, o reptiliano, aquele que é o do instinto. Os animais instintivos, eles têm o cérebro reptiliano. O cérebro emocional, que os mamíferos têm, então o seu animalzinho em casa, seu gato, seu cachorro, ele tem um cérebro límbico, igual você. Por isso que o seu cachorro te reconhece, porque ele tem emoções. E o cérebro neocórtex é o mais novo aqui. Neo é de novo, córtex é onde está tudo. Só os humanos têm o neocórtex. Então o seu cérebro evoluiu? Segunda dica. A terceira dica, todo cérebro tem conexões específicas. Todo cérebro pode fazer conexões específicas. E você, para fazer com que haja a neurogênese no seu cérebro, para que haja o nascimento de novos neurônios no seu cérebro, você tem que fazer 4 coisas. Exercício físico, dormir no mínimo 7 horas por dia, se alimentar bem, eliminando praticamente o açúcar. Você sabia que o açúcar faz mais mal do que a gordura das carnes? E meditar. Meditar, transcender de você, entrar em contato com as suas coisas mais profundas.
Então, através desses 4 passos, exercício físico, meditação, dormir e eliminar açúcar da sua vida, você consegue produzir a neurogênese, produção de novos neurônios. A quinta, você sabia que você tem a memória de curto prazo e a de longo prazo, que é a sexta? Todas as informações, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo, ela vai ficar aqui na memória de curto prazo. Mas para você fazer ela se tornar memória de longo prazo, você tem que fazer com que seja gravado. E você grava pela repetição, pela evocação da memória. Então, você tem a memória de curto prazo, que são as informações. Você diz com um número, você digita um número no celular, ela está na memória de curto prazo. Se você quer que esse número entre na memória de longo prazo, lá no sistema límbico, você vai ter que repetir várias vezes até entrar no sistema límbico. E depois você tem que recordar e evocar. Nós temos agora a sétima regra, que está junto na produção na neurogênese, durma, mas durma bem. Outra dica que eu vou dar para vocês, você sabia que as pessoas mais inteligentes, elas acabam dormindo mais tarde? Aquelas pessoas que dormem com as galinhas, talvez elas não tenham a inteligência mais profunda como você pode imaginar. Então, se você custa dormir, pode ser que você tenha mais inteligências que os outros. Olha que bacana. E às vezes você reclama que você fica rolando na cama. Não é insônia, eu não estou falando de insônia. Aquelas pessoas que têm um círculo circadiano, nós somos separados pelo círculo circadiano biológico. Tem gente que é matutino, tem gente que é vespertino, tem gente que é noturno. Os noturnos já é comprovado em alguns estudos ainda, não totalmente, que eles são mais inteligentes. Nós temos agora a regra 8. Os cérebros estressados não aprendem. Não o estresse normal da corrida da vida, mas o estresse de exaustão, de esgotamento. Se você está na tecla da exaustão e do esgotamento, você não aprende. E já tem uma comprovação científica. Quem tem o estresse agudo e o estresse de exaustão constantemente vai desenvolver mais doenças. E aí a síndrome de burnout. As pessoas estão adoecendo muito pela síndrome de burnout. As pessoas que não gostam de executar aquelas tarefas delas e elas têm que fazer, elas acabam desenvolvendo a exaustão. E a exaustão chama síndrome de burnout. Eu tenho um vídeo anterior que você devia voltar, sem entender a síndrome de burnout. É aquela síndrome de queimar-se todo, queimar-se por inteiro. Burnout é burnout de queimar out inteiro, então queimar-se por inteiro. A regra número 10. Número 9, desculpa. Estimule um sentido seu. Nós temos 11 sentidos, mas eu vou falar só de 6. Visão, audição, o tato, o paladar, a visão e a intuição, que é considerado o sexto sentido, porque é o sexto. Mas intuição tem a ver com quanto mais você estuda, mais você vai se tornando ser intuitivo. A intuição nesse aspecto não tem nada a ver com aquela coisa mística, tem a ver com estudo. Quanto mais você estuda, mais intuitivo você fica. Quanto mais você desenvolve a intuição, mais inteligente você fica para analisar as pessoas. A regra 10. A visão, ela se sobrepõe a todas as outras 5, tirando a intuição, porque a intuição você enxerga. Então, a visão é o sentido mais importante naquelas pessoas que têm só 5, não tem o sexto sentido. Você sabia que o homem e a mulher têm cérebro diferente? Porque tem hormônios diferentes, porque tem músculos diferentes, e o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem, porque a mulher funciona pelos hormônios femininos, que eles passam pela corrente sanguínea, pelo sistema nervoso e chega ao cérebro, e o homem funciona pelo testosterona, que é o hormônio masculino. Então, o homem e a mulher têm cérebro totalmente diferentes. Nada de cérebro racional e emocional, não é isso que eu estou falando, que a gente já falou lá no início, que o cérebro ele funciona inteiro, ele é por inteiro, não tem essa separação que tantos autores de autoajuda e até hoje, né? Sabe aquele livro Como Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que ganhou muito dinheiro nos anos 50, 60 e 70, que a PNL, a Programação Neurolinguística, usa muito? Você sabia que aquilo ali foi um mito que já caiu por terra desde os anos 90? Você sabia que o cérebro não é direito e esquerdo, o cérebro é único? Então, quando você lê esse livro, quando você lê algum autor falando que você tem que desenvolver o seu cérebro direito, que o seu cérebro direito é emocional, seu cérebro esquerdo é o racional, isso já caiu por terra. Por favor, quando você ouvir isso, não levante
levante a mão para falar, mas saiba que essa pessoa está com saber antigo, que já caiu por terra desde os anos 90. E é finalmente a última regra. Somos naturalmente exploradores e a gente vai se desafiar e a gente vai crescer e cada vez mais a gente vai ocupar espaço. Eu gostaria de deixar para vocês essa dica. São 12 passos para você poder desenvolver a sua vida e você se tornar uma pessoa com mais habilidade para a vida. Espero que tenha gostado, curta nosso canal, compartilhe, deixe os comentários aqui. Na medida do possível, as meninas vão respondendo. E muito obrigado por cada comentário, muito obrigado que você esteve aí até agora comigo 11 minutos. Obrigado, beijo no coração, tchau, tchau.